coração da floresta, às margens do rio Capim, restam vestígios de uma comunidade que o tempo tenta apagar. Badajóis, mais que um lugar, um elo entre o passado e o presente. Sua história é parte de algo maior, as transformações profundas que marcaram a Amazônia nos anos de 1990. Na virada do século, milhares de comunidades ribeirinhas viveram o impacto de políticas de ocupação, expansão agropecuária, deslocamentos forçados e o avanço da urbanização. O que aconteceu com Badajóis aconteceu com muitas outras, mas são as histórias singulares que nos revelam a profundidade do que foi perdido. Quem nos guia neste caminho de compreensão é o professor Manuel Claudionor. Com olhar atento e escuta generosa, ele transformou memórias em pesquisa e ajudou a resgatar um passado que não pode ser esquecido. A comunidade Badajóis, ela é mais uma das várias comunidades, no Brasil, no país inteiro, comunidades tradicionais que sofreram e sofrem a influência do latifúndio, a influência da mineração, que é o caso de Badajóis, a influência do setor madeireiro, Além de tudo isso, Badajóis sofreu ali na década de 90, sofreu uma grande epidemia, precisamente em 1992, sofreu uma epidemia muito grande de malária. Isso fez com que as pessoas passassem a deixar a comunidade. Por quê? Porque naquele momento, Badajóis, assim como Ipixuna, pertenciam a São Domingos do Capim, E a comunidade de acesso para a cidade era a Ribeira, a comunidade de Ribeira, eles vinham até a Ribeira de embarcação, e na Ribeira pegavam um carro e vinha para a cidade de Ipixuna, e daqui de Ipixuna pegava outro carro para ir para São Miguel. Então imagine só a dificuldade da logística para tratar de uma doença que era uma doença mortal. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram... Então quem escapou da doença ficou desanimado e começou a sair da comunidade. É claro que isso não foi o único fator, mas foi um dos fatores determinantes. Lucidalva, ex-funcionária do cartório, relata como funcionava o cartório, o cotidiano da comunidade e as dinâmicas locais. Em 1984 eu comecei já trabalhando no cartório e em 1985 eu comecei a trabalhar também como professora. Ensinava em 2 períodos, de manhã e à tarde, e dividia os alunos, Os de primeiro, segundo e terceiro ano e 4º ano eu já ensinava à tarde, 4ª e 5ª, que era 4ª e 5ª série. E tinha festividade lá, o pessoal gostou muito que eu cheguei lá, a gente, graças a Deus, somos muito católicos e a gente começou a ajudar, tinha novena em latim. Infelizmente, hoje eu não tenho nenhum papel, mas eu cheguei a escrever ainda as novenas em latim e ajudei muito lá a comunidade nas novenas. E aí eu trabalhei como cartorária 25 anos, mas eu acredito que a gente deixou um grande legado, tem muitos documentos, projetos importantes para todos nós, ex-vereadores, Vamos ficar na história. Ao lado dela, seu esposo, que atuou como vereador, acompanhou as mudanças de dentro da política. Suas memórias falam das promessas, das divisões e do abandono. Nós chegamos no Badajóis em 1985, aproximadamente. E quando nós chegamos lá, era uma vila grande, de 60, 70 casas, entendeu? E lá nós fomos convidados na época era São Domingos do Capim, pelo prefeito, que era atual, era Urbano Luz, prefeito de São Domingos do Capim. Fomos convidados, a Lucidalva como cartorária e eu como agente administrativo. E daí começamos um trabalho,
um trabalho com a comunidade. Depois fomos expandindo outras comunidades, como tinha o Candiru-Mirim, tinha Tujuju, era Santo Reis, Santa Maria do Bacuri, até o Quiandeua, essas comunidades. E eu gostava muito era muito envolvido no esporte. Mas, na verdade, o Badajoz ficou isolado devido a ficar do outro lado do rio Capim. E começou a migrar para a cidade, para Ribeira, para outras comunidades, para 13, entendeu? Onde já tinha energia, tinha uma condição melhor, devido porque na época tinha muita malária, né, questão de saúde. Eu fui vereador e depois, quando terminou meu mandato, nós lançamos a minha esposa na região como candidata a vereadora. Adriana cresceu ouvindo a voz da avó contar sobre Badajoz. Hoje, como professora, ela mantém viva essa memória e nos ajuda a entender como o pertencimento atravessa gerações. A vovó ela sempre falava, na verdade, ela chegou no Badajoz, porque Badajoz é na beira do rio. Então, subindo o rio, vai passando por várias comunidades. Tem uma comunidade chamada Quiandeua, que era onde ela morava, né? Onde meu avô morava. E aí eles desceram o rio e praticamente fundaram, né, junto com outras pessoas também, essa comunidade Badajoz. Meu avô faleceu muito novo porque o Badajoz naquela época era muito difícil chegar numa cidade mais próxima. A minha avó relatava que quando eles precisavam, por exemplo, receber aposentadoria, realizar compras, eles pegavam uma embarcação grande que eles chamavam de correio. E aí nessa embarcação eles viajavam para São Domingos do Capim e aí ali eles resolviam tudo o que eles precisavam. Então, para mim, pensar em Badajoz é emocionante, porque eu tenho um retrato assim, muito forte da minha avó. E também para mim é uma felicidade, apesar da comunidade de hoje não ser aquela comunidade que eu crio na minha mente quando eu lembro da minha avó. Durante a infância dela, ela sempre falava que as lembranças que ela tinha eram mesmo de quilombos, né? Então os pais, os avós dela, com certeza, eles eram remanescentes quilombola, porque ela veio de uma comunidade que é remanescente quilombola. E assim, um desejo que eu tenho é que um dia, né, essa história de Badajoz, que faz parte da história de Ipixuna, que é uma história que Ipixuna, a maioria dos ipixunenses ainda não conhece, que pela fala da minha avó e de outros tios também que são da época, era uma comunidade forte no aspecto religioso, uma comunidade forte na questão da agricultura familiar, né? Uma comunidade forte na questão mesmo de solidariedade, porque as pessoas, apesar de não serem às vezes do mesmo ciclo familiar, mas elas se tornavam família pela convivência em comunidade. Apesar de hoje Badajoz não existir da forma como minha avó contava, mas em meu coração e minha memória ele existe, né? Porque trazem minhas lembranças, os relatos da minha avó que com certeza ficarão guardados para mim e para as pessoas que eu contar. Sara, historiadora e pesquisadora da região, nos oferece um olhar ampliado. Sua voz ecoa como reflexão sobre o que significa perder não apenas território, mas também identidade. É muito importante, inclusive, que essas histórias, essas narrativas em torno de territórios como Badajoz venham à tona, que a gente possa conhecer um pouco do que se passou nesses espaços, nesses lugares também, dentro desse grande território, né, que é a Amazônia. E, sobretudo, visibilizar a vida das pessoas que construíram suas casas, trabalharam nesses territórios, né, como Badajoz, e que hoje sofrem com esse processo intenso daquilo que ficou conhecido na literatura especializada de êxodo rural, mas que hoje também tem se percebido a partir de outros fenômenos, que não é só um movimento de êxodo rural, é um movimento intenso de mobilidade de diversos grupos sociais na Amazônia, né? E o que a gente viu acontecer com localidades, como é o caso de Badajoz, um abandono dessas localidades. Muitos moradores foram embora e não retornaram, e a memória desses lugares foram silenciadas, né, durante muito tempo, se tornaram latentes com as pessoas que saíram e com as poucas pessoas que permaneceram, né?
Isso é uma problemática que a gente tem, de fato, de trazer à tona e discutir, né? A gente deixa, às vezes, de dar conta da realidade dessas pessoas, de como elas são produtoras de cultura e de política também dentro do seu território, né? Mas quando são obrigadas a sair por não terem condições de vida, e quando essas condições são geradas por agentes externos, né, provocados, isso mostra a violência que são, na verdade, os grandes projetos para dentro da Amazônia, né, onde as pessoas são usadas como mão de obra, sem oportunidade de poder projetar suas vidas. Então, esse trabalho, esse documentário que está sendo feito sobre Badajoz, também é uma forma de mostrar que essa área de campo também é carregada de memórias, afetos, e que isso vale a pena, né, ficar para a posteridade, vale a pena para próximas gerações, para filhos e netos de pessoas que moraram em Badajoz. Então, uma comunidade muito antiga, uma comunidade tradicional, né? Mas que chegou um momento que não conseguiu mais conciliar, né, essa dependência emocional da comunidade com a falta de políticas públicas. E aí a comunidade chegou no êxito total no ano de 2000. Badajoz ainda vive na memória dos que ficaram, dos que partiram e dos que escutam. Preservar sua história é reconhecer os rostos, as vozes e os silêncios que a Amazônia carrega.